Então vamos dar continuidade na nossa série expositiva no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o último trecho do capítulo 7. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 45 ao 53. Esse é o trecho que a gente vai expor hoje. João 7, 45 ao 53. Estou usando a versão NVI aqui, tá? Diz o seguinte: Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: Por que vocês não trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está acontecendo? Para saber o que ele está fazendo? Desculpa. Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por mais uma vez nós podemos estar em torno da sua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Esteja abrindo nossos corações e nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Então, dá um pouco para a gente poder entender esse último trecho, a gente precisa contextualizar ele, porque ele é a parte final de um relato maior, né? Tanto que o versículo 45, ele começa aqui dizendo finalmente, ou seja, então no final de algo que já estava acontecendo, né? E a versão Almeida, revista atualizada, diz: Voltaram, pois, os guardas. Ou seja, os guardas estão voltando de algum lugar, né? Foram enviados ali pelos fariseus, pelos sacerdotes, e eles estão, então, agora esse trecho é o trecho que eles estão voltando, e aí vai acontecer aqui uma problemática em torno de tudo aquilo que foi que aconteceu durante o relato, né? E essa problemática se deu, gente, foi na festa dos tabernáculos. Foi uma controvérsia naquela festa que era conhecida, Festa das Cabanas. E só para a gente entender um pouquinho, eu vou passar por alguns versículos aqui anteriores, só para a gente poder entender o que estava acontecendo, para a gente relembrar um pouco o que estava acontecendo, né? O versículo 2 e 3 diz assim, Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Então, estava se aproximando uma festa, né? Festa dos tabernáculos ou das cabanas, e os irmãos de Jesus começaram a insistir para ele que ele tinha que sair do lugar onde ele estava e ir para essa festa, que pelo jeito é uma festa muito popular. E então os discípulos estavam instigando Jesus para ele ir, porque ele tinha que se tornar mais público, né? As obras dele precisavam ser mais público, precisava aparecer mais assim, no sentido da palavra. Mas o versículo 8 e 9, Jesus fala o seguinte: Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Então Jesus, como o FP falou na exposição, esse trecho ele expôs, ele tem um zelo pelo progresso da revelação, ele tem um zelo por aquilo que ainda está para acontecer. Ele tem um zelo de manter no tempo apropriado aquilo que o Pai entendeu ser apropriado para cada etapa do seu ministério. Então ele fala aqui para os irmãos que ele não vai e manda eles ir na frente, que ele vai permanecer ali. E no versículo 10, diz assim: Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Então, depois que os irmãos foram, o pessoal começou a se juntar ali, ele foi.
só que ele foi um pouco mais discreto, foi mais tranquilo, né? Não fez questão de aparecer abertamente assim, na festa, foi mais em segredo. E no versículo 14 e 15 diz assim, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? Então Jesus começa a ensinar no templo e isso começa a maravilhar as pessoas. Muita gente começa, poxa, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Quem que instruiu esse cara? Ele é muito sábio, né? As palavras dele são palavras de sabedoria profunda, de quem tem uma instrução profunda, né? Como ele conseguiu isso sem ter estudado nada, né? E o versículo 32 diz assim, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então foi quando começou esse falatório acerca de Jesus, esse maravilhamento, ou algumas pessoas ali também não responderam assim com tanta empolgação também. Então foi no meio desse burbúrio aí que os fariseus ficaram sabendo o que estava acontecendo, então mandaram ali os guardas para prender Jesus. E o versículo 37 diz assim, que no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, no último dia da festa, né, que diz que era o dia mais importante, estava fechando aquele momento, Jesus ele vai e levanta a sua voz e faz uma declaração assim, daquelas que não são tão diferentes das anteriores, né, que causou certo incômodo nos judeus que estavam ali presentes. Ele fala, né, que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí no versículo 43 e 44 diz que assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Então, isso é o que estava acontecendo ali na festa dos tabernáculos. E é nesse momento que a gente chega, nesse último trecho. Mas a gente precisa perguntar, por que essa festa? Por que a festa dos tabernáculos? Por que a festa das cabanas? A festa dos tabernáculos era a celebração judaica em memória dos 40 anos que se seguiram a saída do povo de Israel do Egito, né? Que era um povo que não tinha habitações fixas, eles viviam em tendas, eles andavam ali errantes pelo deserto. E a festa dos tabernáculos era em memória desses 40 anos de peregrinação e de como Deus, de forma graciosa, os guiou, os orientou, os conduziu, os guardou. Então a festa tinha esse objetivo de relembrar, né, de ser uma celebração. Era uma festa, não era uma festa triste, era uma festa que tinha muita celebração, muita alegria. A William Hendrickson, ele fala aqui a respeito dessa festa. Eu peguei um trecho aqui do comentário dele que ele explica um pouquinho o que acontecia na festa dos tabernáculos. Primeiro ele fala que sobre essa festa, a gente precisa voltar lá em Levítico 23, de 33 a 44 e Números 29. Lá a gente vai poder entender sobre o que se tratava essa festa. Ela era celebrada entre os dias 15 a 21 ou 22 do sétimo mês, que se aproxima do nosso outubro. Era uma festa de ação de graças pela produção das vinhas. Mas, além de ser uma festa da colheita, era também uma comemoração jubilosa pela orientação divina dada aos seus ancestrais durante a peregrinação no deserto, né, que eu tinha falado anteriormente. Como era celebrada imediatamente depois do dia da expiação, o senso de alegria pela redenção era muito proeminente. Então, por isso que a festa tinha essa característica mais alegre, né? Porque ela vinha logo depois do dia da expiação. Então, esse senso de redenção estava muito presente, essa expectativa, e isso marcava ali a dinâmica da festa. Numa escala diária decrescente, era feito um sacrifício especial de 70 novilhos.
as trombetas eram tocadas todos os dias. Havia também a cerimônia do derramamento de água de Siloé em comemoração da fonte refrescante que tinha fluído milagrosamente da rocha em Meribá. Isso está lá em Êxodo 17, do 1 a 7. E também era uma antecipação das bênçãos, tanto para Israel quanto para o mundo. Esse trecho eu até separei aqui e quero ler. Êxodo 17, do 1 a 7, porque ele é importante aqui para aquela declaração que Jesus está falando, que era essa cerimônia do derramamento de água. Êxodo 17, do 1 a 7, diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que coloca o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então, a cerimônia do derramamento de água de Siloé, que acontecia na festa dos tabernáculos, tinha uma referência direta com esse acontecimento aqui de Êxodo, capítulo 17. Tá? E continuando aqui sobre as características da festa, o pátio interior do templo também era iluminado e a luz de um grande candelabro lhes lembrava a coluna de fogo que durante as noites tinham servido como guia para o povo no deserto. Isso pode ser encontrado lá em Números 14. Havia uma procissão de tochas. Acima de tudo, os israelitas armavam suas tendas nas praças, ruas e até mesmo nos telhados das suas casas. Essas habitações proviam teto aos peregrinos que vinham de todos os lugares para participar da festa. Mas elas também relembravam o povo da peregrinação dos seus pais no deserto, Levítico 23, 43. Então, isso é o significado da festa dos tabernáculos. E, em especial, essa celebração ali do derramamento de água tinha essa ligação direta com aquilo que Deus tinha feito com o povo no deserto, de fazer jorrar água da rocha e saciar a sede daquele povo que estava ali reclamando, estava preocupado até com o que estava acontecendo. E foi justamente desse ambiente cheio de significado que Jesus se aproveitou para revelar um pouco mais de si e um pouco mais do seu ministério messiânico, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ele se coloca naquele momento como sendo o real significado daquela celebração. É como se ele estivesse trazendo os judeus naquele momento das sombras para a realidade. É como assim, lembra aquilo que aconteceu? Aquilo foi só uma sombra, um tipo de algo maior. Jesus estava se colocando naquele momento como a realidade daquilo ali. Eu sou isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então Jesus estava arrastando isso para a realidade. Jesus estava trazendo, Jesus estava atraindo aquelas pessoas para o que de fato significa ser saciado. E essa declaração de Jesus, ela acabou alimentando controvérsia entre os judeus, principalmente entre os oficiais religiosos. E aí nós entramos nessa problemática aqui do capítulo 45 em diante. Que diz o seguinte, o versículo 45: finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, aos quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? A primeira coisa aqui que a gente vê é quando os guardas voltam, a gente vê aqui uma
uma cega arrogância desses oficiais, né? Calvino ele fala sobre isso também no seu comentário, João. Ele enfatiza muito isso, que aqueles oficiais tinham um ar arrogante em relação à sua autoridade, né? Em relação aquilo que eles eram responsáveis, por assim dizer. E quando aqueles guardas, né, que eram submissos, eles voltaram sem Jesus, eles mesmos foram tirar satisfação. Né? Por que vocês não trouxeram? Como se Jesus fosse qualquer um e pega esse cara aí e traz aqui. O que vocês estão pensando? Nós somos as autoridades desse lugar. Só que essa autoridade, de certa forma, não era algo assim que estava na cabeça deles. Não era um negócio tipo, esses caras são arrogantes e então eles estão dando autoridade para si mesmos. Não, na verdade, essa autoridade ela era reconhecida até pelo próprio povo. Porque no versículo 26, diz assim, o povo falando sobre Jesus. Aqui está ele, falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é Cristo? Então, o próprio reconhecimento daqueles homens era importante até mesmo para a identificação do Messias para o povo. Você percebe que o povo reconhecia a autoridade deles e eles eram arrogantes em relação a isso. Então, de certa forma, o posicionamento dos oficiais religiosos era importante naquele contexto. Eles eram os responsáveis por toda essa questão da relação com a lei, de como ela era ensinada e transmitida para o povo. E o povo reconhecia isso. E eles davam essa resposta arrogante, assim, essa pompa, né, esse negócio estranho, e ficaram muito bravos quando os guardas não fizeram aquilo que eles tinham pedido para fazer. E a explicação dos guardas, no versículo 46, foi a seguinte: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Tipo, os caras chegaram botando pressão para cima dos guardas, mas aí os guardas falaram: gente, ninguém nunca falou como esse cara, olha o que esse homem está falando, olha a sabedoria dele, isso nunca foi visto. Os guardas estavam tentando demonstrar ali para os seus líderes religiosos ali que não era normal o que estava acontecendo. Não era normal o que estava acontecendo. Então eles apresentaram um espanto em relação a Jesus, eles apresentaram um maravilhamento, eles estavam tentando compartilhar isso com aqueles homens. E que de certa forma também foi um maravilhamento, que nem a gente viu naquele outro versículo, que estava em ressonância com o que estava acontecendo em várias pessoas ali entre os judeus. No versículo 15 também diz o seguinte, né, que os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Então, esses homens apresentaram isso ali para os oficiais, só que aquela deveria ser uma reação inadmissível para pessoas daquele núcleo. Os guardas, para eles aqui, os líderes religiosos, para eles era uma reação inadmissível. Os guardas eram submissos à autoridade deles, eles deveriam obedecer, eles deveriam fazer o que deveria ser feito, independente do que seja, do que fosse. Então, aquele tipo de reação, ela não era aceitável dentro daquele núcleo de liderança religiosa. No versículo 47 e 48 vai ser bem claro quanto à concepção desses líderes, né, dos oficiais religiosos. A resposta que eles deram ali para os guardas, depois que os guardas apresentaram esse maravilhamento, né, esse espanto em relação à pessoa de Jesus. Eles disseram assim: será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu neles? Percebe o tipo de pergunta que eles estão fazendo aqui? Eles não quiseram nem saber o que os guardas estavam falando, né? E eles estão querendo saber se vocês também foram enganados por esse maluco. O que é isso? Por acaso alguém aqui das autoridades creu nesse cara também? Está acontecendo isso aqui? E algo claro no relato, se a gente for ver, né, no relato aqui do que está acontecendo na festa dos tabernáculos, são as reações de crença e de incredulidade.
que é aquele conflito, né, que o Carlos Oswaldo Pinto fala sobre a fé e a incredulidade. Está rolando uma espécie de tensão aqui. Uns creem e outros respondem com incredulidade, com uma espécie assim de até mesmo... Agora me fugiu a palavra. Mas ele responde assim até de forma hostil, essa palavra que eu queria falar. Então, se a gente for ver no relato, essas reações, estava gerando uma tensão ali. E a gente pode ver isso no versículo 31, que diz assim: assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará sinais miraculosos do que este homem fez? E o 40 ao 42 diz assim: ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? E 42, a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Então, havia uma tensão ali. Essa reação de crença e de incredulidade era uma tensão real que estava acontecendo ali em relação à mensagem de Jesus. E os oficiais religiosos, eles sustentavam uma concepção oposta à de Jesus em relação a essa questão da resposta de fé ou de incredulidade. Aqueles oficiais tinham uma concepção muito clara sobre o que eles pensavam daquilo ali. No versículo 37, né, Jesus ele diz assim, o que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que no versículo 47 e 48, como a gente viu, aqueles líderes eles disseram o seguinte: vocês também foram enganados? Alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Tipo, para Jesus, crer significa ser saciado. E ainda mais, né? Também ser transbordado, que era do interior vão fluir rios de água viva. Então, não é um copo de água que você toma e a sua sede está saciada por um período só. Não, vai saciar e isso vai transbordar. Então, para Jesus, crer significava ser saciado, mas para os sacerdotes e fariseus, crer significava ser enganado. É uma concepção muito diferente. É uma concepção muito hostil em relação à mensagem de Jesus. Então, saciados ou enganados? Qual era a resposta mais adequada às palavras de Jesus? Fé ou incredulidade? Em relação aos guardas, aos oficiais, os oficiais religiosos, né, eles estavam seguros quanto à sua posição. No versículo 49, eles respondem assim de forma até enfática, assim, que não, né, eles perguntam para os caras, né, alguém creu aqui? Eles respondem no 49, não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então eles estavam seguros e convictos quanto à ideia de que quem cresce em Jesus estava sendo enganado. Não estava acontecendo algo positivo. É como se eles falassem assim: não se comparem a esses ignorantes. Né? Aqueles oficiais ali, eles se viam como os mediadores da lei de Deus. Aqueles que tinham acesso especial à lei e a responsabilidade de guardá-la e ensiná-la àquele povo comum. Então eles tinham essa ideia de que esse povo não entende nada, é nós que guardamos a lei, é nós que temos um acesso especial e a gente que sabe o que a gente está falando. Então não fica dando ouvido para esses caras aí sem instrução, não fica dando ouvido para isso não. E esse povo que não entende nada é maldito, não fica dando ouvido para esse tipo de pessoa. Então esse era a mentalidade daqueles oficiais religiosos em relação ao que estava acontecendo, né? Eles estavam seguros nessa posição e nessa concepção a respeito de Jesus. Só que Jesus, ele via de modo diferente essa relação do povo judeu com a lei, principalmente ali dos oficiais religiosos, dos sacerdotes e fariseus em relação à lei.
Jesus, em uma resposta ali a algumas pessoas que estavam incrédulas, no versículo 19 ele diz assim, ó, Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar? Percebe então que Jesus ele começa a escancarar, mostrar alguma coisa que não estava muito clara ali até então. Eles estavam usando ali o conhecimento, o entendimento da lei como uma base para esse julgamento de Jesus. Só que Jesus falou, olha, Moisés deu a lei, só que nenhum de vocês obedece. Nenhum de vocês estão percebendo o que está de fato sendo comunicado por ela. E ele me pergunta, por que vocês estão querendo me matar? Jesus estava escancarando ali, mostrando naquele momento que aqueles homens eles tinham apenas um apego externo à lei de Deus, que era justamente o que os impossibilitava de obedecer. Esse apego externo, como se tivesse ali as tábuas, eles estão guardando aquela lei que está ali fora, e eles estão tentando se adequar a ela, eles estão confiando nesse zelo, na força de vontade de fazer, de se adequar a essa lei. Só que esse apego externo é insuficiente, estava sendo insuficiente, eles não estavam conseguindo ver o que de fato a lei queria mostrar. Era uma relação equivocada com a lei. Eles estavam abraçados às sombras, por assim dizer. Eles estavam ali meio que com uma confusão, por exemplo, quanto ao objetivo do sistema mosaico em todo. Havia uma confusão. Que o sistema mosaico em si, a lei que foi dada, ela tinha como objetivo o cultivo da expectativa no descendente prometido. Aquele descendente que de fato seria um representante reto, justo, cumpridor das estipulações da aliança com Deus. Era isso que o sistema mosaico da lei deveria cultivar entre o povo de Deus. Mas aqueles homens, tendo esse apego externo, eles não cultivaram essa expectativa, eles cultivaram uma confiança em si mesmos, no próprio zelo que eles tinham de guardar essa lei, de mediar essa lei para o povo, no caso aqui dos oficiais religiosos. E Jesus chega e mostra, vocês não conseguem obedecer. Moisés deu a lei, mas olha, vocês não estão entendendo nada. Por que estão tentando me matar? E como eu disse, todo esse sistema mosaico, a lei, ela deveria cultivar essa expectativa quanto a quem de fato seria o cumpridor das estipulações da aliança. E o profeta Isaías, ele fala algo sobre algumas características desse descendente. Isaías 52, 13, diz assim, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. E aí, Isaías 53, 11, 12. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, um servo justo e justificador. Essa era a característica do descendente que o sistema mosaico deveria estar cultivando no coração do povo de Deus. A expectativa a esse homem, a essa figura, um servo justo, reto e justificador, que perdoaria o pecado de muitos pelas suas transgressões. E como a gente tem visto aqui, Jesus ele vinha se apresentando justamente como essa pessoa, como esse servo justo, esse descendente prometido. Ele estava se colocando como cumprimento, estava se colocando como realidade de diversas sombras e tipos que aquele povo tinha experimentado até ali.
É isso que Jesus está fazendo, é isso que ele fez na festa dos tabernáculos. Por isso que a gente precisa dar atenção à exortação de Jesus, que Jesus deu aos judeus, lá no versículo 24. Ele diz assim, ó, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ou segundo a Almeida, revista atualizada, ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus fala que a relação deles com a lei estava sendo uma relação equivocada, eles não estavam obedecendo ela, e depois de alguns versículos ele vem e fala que eles não deveriam julgar pela aparência, mas fazerem julgamentos justos, fazendo julgamentos segundo a reta justiça. Jesus estava chamando aquele povo, chamando aqueles homens para evitar julgamentos segundo uma aparente guarda da lei. Entende? Era uma aparente guarda da lei, não era uma guarda da lei de fato. Eles estavam equivocados. A lei, na verdade, era para escancarar a insuficiência humana. Esse era o papel da lei. E aqueles homens, por meio de uma suposta guarda da lei, estavam fazendo julgamentos equivocados. Não era um julgamento segundo a reta justiça, segundo a justiça que seria produzida pelo próprio descendente. Era uma justiça que estava vindo do próprio esforço de obra de mãos humanas. Então Jesus está falando isso. Evitem julgamentos segundo essa aparência, essa aparente guarda dessa lei. Era necessária uma reta justiça como um parâmetro para que pudessem nascer julgamentos justos. Julgamentos que de fato seriam coerentes com as expectativas da aliança, da promessa. E um apego externo à lei era insuficiente. E as incoerências em relação a isso estavam cada vez mais expostas. Isso começou a ser percebido dentro do próprio núcleo dos oficiais religiosos, que é os versículos 50 e 51, que diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? O Nicodemos ele começa a perceber essas incoerências. Tem alguma coisa errada, alguma coisa equivocada. E Nicodemos coloca isso ali no meio daqueles caras. Algo já está incomodando ele. E eu acredito que isso está incomodando porque foi Nicodemos, como diz o versículo 50, que tinha procurado Jesus. E o que ele fala com Jesus? O que Jesus falou com Nicodemos? Isso aconteceu lá no capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3. Jesus chega para Nicodemos, Nicodemos fala sobre algumas questões e pergunta sobre o reino, o reino de Deus. E Jesus diz que é impossível ver o reino se não nascer de novo. É impossível ver e entrar no reino sem um nascer, um lavar regenerador, que, como Jesus deixa muito claro, acontece mediante uma obra do Espírito, que é como o vento, que vai, o vento sopra onde quer. E a ação do Espírito em regenerar corações, em ir no interior de indivíduos e transformar e regenerar e dar vida, uma vida inexistente, é uma obra do Espírito de Deus. Então, Nicodemos sabia que havia uma necessidade de uma ação interna, fundamental, para que eles pudessem entender, ver o reino e entrar nesse reino. Esse reino do Deus Criador, que tem a sua vontade, que tem a sua justiça e que tem a forma correta das suas normas e como viver sob esse reinado desse Deus. Você precisa de uma ação interna sobrenatural para conseguir entender isso. E Nicodemos, que já tinha tido essa conversa com Jesus, se incomodou com essas incoerências. Essa relação com a lei não está certa. E ele vem e lança essa pergunta, né? Para tentar, não sei, gerar algum incômodo ali entre aqueles homens, né? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo. Então, Nicodemos aqui nessa pergunta, ele começa a mostrar essas incoerências e
sabendo da conversa que ele tinha tido com Jesus sobre o novo nascimento, sobre essa intervenção no coração, esse lavar regenerador, fica claro a necessidade de uma intervenção divina mais fundamental. Ou seja, fica clara a necessidade da interiorização da lei. A lei não podia ser simplesmente externa. A relação externa com aquelas pedras, com aqueles tópicos, não funciona. Aquilo precisa ser colocado dentro, precisa ser trazido para dentro do indivíduo, para dentro do coração. E esse movimento faria então com que as pessoas fossem saciadas internamente e não apenas externamente. Faria com que as pessoas fossem saciadas em verdade, realmente, e não apenas aparentemente. A relação com a lei não seria essa relação mais cheia de incoerências, de inconsistências, simplesmente um apego externo, mas seria algo que começaria a fluir do interior. Entende? Seria uma ação que começaria a vir de dentro para fora. Isso nos mostra que a ação do justo justificador era fundamentalmente necessária. Por quê? Porque aquele era um ambiente que já estava marcado, gente, por expectativas cinzentas e limitadas. A relação ali com a lei, a forma de lançar esse julgamento, de perseguir Jesus, essa hostilidade quanto à mensagem de Cristo, estava demonstrando um ambiente ali marcado por expectativas desordenadas. E o versículo 52 e 53, a gente pode ver um pouco disso. Fala assim: eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. A gente vê o que aqui? Uma expectativa limitada quanto à vinda e as características do próprio Messias. Ou seja, até mesmo o reconhecimento do Messias tinha que passar pelo crivo dos oficiais religiosos. Se não passasse pelo crivo deles, não estava certo. Entende? Deus ele não podia surpreender aqueles homens na cabeça deles, né? Tem que acontecer assim, sabe? Só que na verdade, o zelo era um zelo falso, porque nós vimos lá as características desse descendente que o próprio profeta Isaías tinha dado. Entende? E só que essa expectativa limitada não era só entre os líderes, né? A gente vê que isso encontra ressonância entre o povo também. Ali dos versículos 26 até o 29, diz assim: aqui está ele, falando publicamente, não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é esse homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então, havia uma expectativa ali cinzenta a respeito do Cristo. Isso estava sendo cultivado entre os judeus. Esse servo já tinha fugido da mente, da expectativa ali daqueles homens. Esse servo, que era aquilo que foi profetizado, que era a vontade do Pai, já tinha sumido das expectativas. O Messias, vai ver esse cara aí, vai crescer uma cidadezinha que não tem expressão nenhuma. Você acha que o nosso Messias, o nosso rei vai vir desse lugar? Pelo amor de Deus. Nós não queremos, nós não aceitamos isso, como se fosse mais ou menos isso. Entende? A gente não aceita, não tem nada a ver. Olha aí que você vê que da Galileia não surge nada, não surge profeta daí. Entende? Essa arrogância ali daqueles homens e essa expectativa equivocada. Eles tinham essa ideia de um rei poderoso, né, que cresceria, talvez, que tivesse toda a sua vida em Belém, seria talvez de uma família bem sucedida economicamente, politicamente, e então, em dado momento, ele tomaria ali a frente daquela nação, expulsaria os romanos, toda aquela expectativa que a gente sabe, né, de Deus na época de Cristo. Só que as profecias quanto à característica real do Messias já tinham sumido. Né? Eles não estavam conseguindo ter isso cultivado entre eles. Eles estavam incapazes de fazer julgamentos justos.
Eles estavam incapazes de poder julgar segundo a reta justiça, segundo aquilo que é de fato a vontade do Rei soberano, Criador de todas as coisas. Eles estavam incapazes de entender o próprio Messias, entender as características desse Messias que viria como um cumpridor das estipulações da aliança, que seria o cumprimento de todas as expectativas, de todas, não de algumas, mas de todas. Ele era um servo, ele é rei sim, mas ele reina servindo, ele reina se sacrificando pelos irmãos. Essa era a característica do Messias. E isso estava cinzento, isso não estava legal ali, as pessoas não estavam conseguindo ver. A expectativa estava muito limitada por causa dessa relação equivocada com a lei e com o que o sistema deveria produzir dentro do povo de Deus. E concluindo aqui, para a gente amarrar então tudo isso que a gente viu nesse trecho, nessa problemática aqui, as primeiras coisas que a gente vê é que a relação com a lei, né, com a vontade de Deus, ela precisava deixar de ser apenas aparente, externa, precisava ser interiorizada, ela precisava fluir do interior, como rios. E aqui né, que o sentido da declaração de Cristo fica mais claro. Né? Eu vou ler de novo. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, o Espírito, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, a obra de Cristo, o servo, justo, reto, justificador de transgressores, possibilitaria a habitação não apenas da lei, da vontade do Criador, mas do próprio Espírito Santo de Deus no interior daqueles que creem, daqueles que foram regenerados por essa obra sobrenatural do próprio Deus. E isso diz respeito a esse convite de Jesus. Né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, saciados ou enganados? E não é mera coincidência, né, que Jesus também tenha dito algo parecido no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque eles serão satisfeitos. Então é saciedade, é o que Jesus promete para aqueles sedentos e famintos que respondem com fé ao seu chamado. Essa é a realidade que nós, o seu povo, experimentamos e manifestamos no mundo pela graça hoje. Essa é a realidade. Esse lugar que nós estamos sob essa reta justiça. E todos os julgamentos, né, o parâmetro para tudo que a gente vai julgar na nossa vida precisa partir dessa posição, dessa condição que nós encontramos sobre a obra do servo justo e justificador. É isso que nós fazemos e expressão, é isso que nos alcança e que a gente expressa no mundo pela graça. Essa é a realidade. E você, se nesse momento você se encontra sedento, faminto por justiça, né? Incomodado com as suas incoerências e cada vez mais consciente da sua incapacidade, o que eu tenho a dizer é: renda-se. Renda-se ao chamado do justo e justificador. E seja saciado e transbordante por meio da obra de Deus Filho, que foi determinada pelo Deus Pai e que é aplicada pelo seu Santo Espírito no interior daqueles que creem, daqueles que foram regenerados de forma sobrenatural, graciosa e misericordiosa. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que nos sacia. O Senhor é o Deus que imputa justiça de Cristo em nós. O Senhor é o Deus que não nos deixa sedentos, famintos por justiça. O Senhor não nos deixa
preocupados, ou, perdidos, desorientados diante das nossas inconsistências, diante das nossas incoerências, mas o Senhor se move em nossa direção, nos coloca em uma condição justa diante do Senhor, sobre a obra do descendente, do servo justo, justificador. E então nós podemos ter essa lei, essa relação com a sua vontade de maneira diferente. Porque agora nós temos uma relação contigo dentro de nós. O Senhor está em nós, aplicando a sua vontade, nos transformando, nos incomodando e nos levando a cada dia sermos mais parecidos, Pai, com o nosso irmão, com o filho, com o seu filho unigênito, primogênito entre muitos irmãos. Muito obrigado. Continue fazendo a sua obra em nós, Pai. Continue fazendo com que flua do nosso interior, como rios, essa justiça que Cristo alcançou por nós, Pai. O que o Senhor aplica em nós, por meio do seu Espírito Santo. Muito obrigado pela sua presença em nossos corações e pela forma que o Senhor nos reúne como povo, nos sustenta e nos dá a direção no mundo. Muito obrigado.